Estamos começando mais um Mordidinho, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha. E primeira vez a pessoa sempre não consegue. Muita vergonha. Inventemos agora também de gravar com vídeo. Então é pior ainda que viver eu sofrendo, gritando. Mas eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha. E como sempre, um host meia boca para receber convidados magnânimos, estrogonóficos, deliciosos. Primeiramente ele que já é de casa, já veio aqui diversas vezes, diretamente do De Quem É a Vez, Rafael Studart, senhoras e senhores. Muito obrigado pela recepção calorosa, tão carinhosa sempre. Olha. Eu agora pude ver como é que você se esgoela para fazer essa abertura. Não tem nada que pague isso. Maravilhoso. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Olha lá, pode ter um OnlyFans, hein? Pode ter um OnlyFans com uma versão sem roupa desse podcast. Eu tenho o meu OnlyFans, eu fiz. Olha, é tipo um gameplay onde você vai perdendo, vai tirando a roupa, é isso? Podemos fazer isso também, podemos implementar isso. Tá aí, hein? Uma brincadeira de quem é a vez After Midnight. Tipo sexy time de quem é a vez. Strip Poker, só que versão board game. É, Strip Catan. Strip Catan. Cara, tá muito bem. Lembrando que o Rafael Studart vem lá do De Quem é a Vez, um dos canais mais relevantes, talvez o maior canal de board game do YouTube brasileiro. Tô certo, né, Studart? Olha, se for pegar numericamente em termos de inscritos, eu diria que é o maior da América Latina. Olha lá, caraca, não, mas tá certo. Pô, muito bom, cara, muito bom. Tô levantando minha própria bola, olha só que coisa feia. Levanta e corta. Não, tô brincando, mas ó, é incrível, um canal muito bom. Se você nunca entrou no canal do Studart, é impossível, você não existe, você é um lixo, mentira. Brincadeira, só uma grosseria aqui de humor. Mas entra lá, o link tá na postagem, é só clicar. Você tá ouvindo pelo Spotify, qualquer outro aplicativo, pode abrir o aplicativo lá, o link funciona assim, é só clicar lá, você vai ser levado pra lá e não vai parar de ouvir o programa, então fique à vontade. E, por último, mas não por menos, não é por menos, como é que é essa expressão? Por último, mas não restante. Menos importante. Isso. Então, Caralho. É por número. Eu acho que agora tem que embaralhar os ditados populares aí. Justo. Então, mais vale um na mão do que dois voando por ele, então... Sei lá, não sei, não veio nenhum ditado na cabeça. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Carlos Volton! Aê! Finalmente! Olha aí, eu queria dizer, Studart, que todo mundo que vem nesse programa, eu tenho algum problema que eu deixo guardado pra resolver no ar. Né? Eita! O Studart há muito tempo me apresentou a porra de um jogo do inferno, a gente já lavou essa roupa suja, inclusive na live dele ao vivo, pau galera. Sim, verdade. Mas já falei aqui também dessa porra. E o Carlos Volton também, que até esse momento vinha me esnobando para as gravações. Já veio o Carlos Volton, sei lá, umas 17 vezes pra gravar. Mas aí, da minha defesa, hoje, você me chamou quando pra gravar esse? Eu chamei hoje cedaço. Me chamou hoje de manhã. Normalmente, quando o Didi me chama, vamos gravar agora? Caraca, pode crer. Chamou a verdade. Pelo menos hoje ele deu umas 10 horas a mais e tal, né? Hoje já deu um tempinho a mais, assim, já melhorou comparado com a maioria das vezes. Tipo, de 10 minutos passou pra 7 horas, 8. Não nego. Muito bem, olha só. Tô aqui entre amigos, Studart, Carlos Volton, pessoas que são aí imersas tanto no RPG quanto no board game, e a gente veio bater um papo aqui mais aberto, um bate-papo sobre as nossas jogatinas, jogos que nós voltamos a gostar, jogos que nós estamos maravilhados agora nessa época, jogos que nós apreciamos pela primeira vez recentemente, coisas que estão vendo mesa com frequência em casa, coisas que a gente gostaria mais, bate-papos e assuntos que vão derivar daí, tá? Bem à vontade, bem solto, pra você botar aí no seu carro enquanto você tá indo pro trabalho ou voltando, pra botar enquanto você tá fazendo aquele cocô ou tomando aquele banho, já que se você tiver uma caixinha de som à prova d'água, né? Fica a dica. Eu, particularmente, gosto muito, ouço muito Shut Up and Sit Down enquanto tô no banho. Acho fantástico. Mas se não for a prova d'água, é só deixar do lado de fora do chuveiro, não tomando água. Também funciona. Verdade. Isso se você não for estabanado, né? Porque se você for, o Ministério da Saúde adverte. Adverte porra nenhuma que esse Ministério da Saúde tá uma merda também. Vai advertir porra. É verdade. Protesto. O que o Ministério da Saúde adverte, ninguém segue. É verdade. Foi-se o teu agora, é o Ministério da Saúde adverte. Fumar é bom pra caralho. Muito bem, vamos para os nossos pequenos recados. Estamos
chegando aqui agora na parte de recados e avisos aqui do Board Geek. Se você nunca ouviu, sabe que a gente sempre dá alguns recadinhos bacanas, são coisas interessantes pra você se aprofundar um pouco mais dentro do que está acontecendo do mundo do board game e do RPG. Primeiramente, pra você que não sabe quem são as pessoas que estão participando, Rafael Studart e Carlos Voltro. O Rafael Studart atualmente tem um dos maiores, como ele mesmo já disse, os maiores canais de board game da América Latina, né, que está do mundo aí no YouTube. Então o link tá na descrição, tá na postagem pra você entrar, fora as redes sociais dele também, do De Quem é a Vez, tá lá, tem o Instagram dele que é muito bacana, então tem muito conteúdo bacana pra você acessar. Minhas sugestões realmente são os gameplays que ele faz com diversos convidados maravilhosos, já participei lá também e vale muito a pena, tem muita gente legal, muitos comediantes, muitos amigos muito bacanas jogando jogos interessantíssimos e fica muito divertido de assistir, tá? E o Carlos Voltor também, que tá aí pela internet, rede social, tem Twitter, Instagram, tudo do Carlos Voltor tá por aí, tá jogando RPG em diversas mesas, tá participando de várias programações, tá bom? Aproveitando que eu estou falando do Carlos Voltor, do Caquim, nós vamos começar uma mesa essa sexta-feira agora, dia 23/7, dia 23 de julho de 2021, uma mesa sobre Cthulhu Pulp. O que é Cthulhu Pulp, Didi? É um suplemento de Call of Cthulhu, do Chamado de Cthulhu, que é um RPG que veio pro Brasil pelas mãos da New Order Editora, e agora eles estão trazendo esse suplemento. E esse suplemento, ele é interessante porque a gente está envolvido com isso. Primeiro porque é uma ação, e segundo porque ele é um suplemento que ele dá mais poder aos personagens. Pra quem já jogou Chamado de Cthulhu, você sabe que o Chamado de Cthulhu, ele é um jogo meio de sobrevivência, onde você não tem muito o que fazer contra as deidades, né? Contra realmente os mitos de Cthulhu. Quando os bichos aparecem, cara, é escolher a menos pior das ações que você tem que fazer. Porque é muito legal, é um jogo de terror, é um jogo de horror, mas é um jogo dificílimo dos seus personagens sobreviverem à campanha. Isso dentro do universo de Chamado de Cthulhu. Quando a gente vem pro lançamento desse novo suplemento, que é Cthulhu Pulp, ele dá uma abordagem mais aventuresca, mais pulp, como o próprio nome já diz, dando mais poder e bufando, né, os personagens principais, os personagens dos jogadores. E aí a gente começa a ter um poder e a gente pode batalhar mais com ele, vira uma aventura pulp mesmo. A ideia é justamente essa. Ele é ambientado na década de 1930, então é uma época muito bacana de se jogar, tem a ver com o Chamado de Cthulhu, você tem toda a base da parada, só que realmente os personagens aqui são mais poderosos, né? Então você tem toda uma leva de ações e de embates e de propostas de aventuras e de missões que vão mais aventurescas. Não que você não possa ir pro lado do terror. Sim, você tem que ir pro lado do terror também. Só que agora a escopeta dá dano. Agora, o chumbo é grosso. Agora tem outras paradas, não só chumbo grosso, mas a parada é que agora a gente realmente consegue reagir e lutar. Então vira uma coisa mais aventuresca, muito mais Indiana Jones, de certa maneira, tá? Então, a gente tá jogando a aventura começando agora, dia 23/7, lá no meu canal, twitch.tv/Didi Braguinha, no meu canal na Twitch, que eu faço live todos os dias, se você não sabe. Quem vai jogar essa aventura, Didi? Eu, Diogo Braga, Athena Gamer, Carlos Voltor, Afonso 3D e Thiago Rex, pelas mãos, né, o mestre, o narrador, o famosíssimo aí, Thiago Queiroz. E vamos jogar lá, são 4 sessões, começando agora dia 23, e aí mais 4 semanas a gente vai jogar, se aventurar pra esse universo de Cthulhu Pulp. Lembrando que se você quiser ter uma noção do Call of Cthulhu, do jogo de Cthulhu, você pode entrar no site da New Order e baixar o guia rápido pra você jogar, que é de graça. Você já tem uma noção de como é o Chamado de Cthulhu. O suplemento que eu tô falando aqui agora, ele tá no financiamento coletivo, exatamente. Então agora é a hora de você já enveredar por esse mundo. Se você já tem o Chamado de Cthulhu, aproveite. Se você não tem, é a hora de se aventurar e não deixe passar essa oportunidade, porque o financiamento coletivo acaba e aí depois vai ficar, pô, mas perdi. Aí vai ter que comprar com outro preço, sem benefício, não vai fazer parte da campanha, não vai ter um nomezinho impresso no livro, né? Tem todas aquelas vantagens, tem diversas vantagens aí, fica ligado. O link tá na postagem, você pode entrar em catarse.me/CthulhuPulp, que você vai encontrar esse projeto lá, tá bom? Mais um super recado aqui, os amigos da Adoleta Jogos mandaram pra gente 2 board games focado pra criançada, muito legal, chamado Floresta Encantada e Arquimedes. A Adoleta Jogos é uma empresa nova que veio com o foco de produzir board games para as crianças. Ah, os adultos não podem jogar, então é proibido? Não, sua anta. Se você pensa isso, é porque você tem que jogar os jogos da Adoleta para aprender, né? Mas, brincadeira, não é uma crítica, é humor agressivo, tá? Mas ó, a parada é, a Adoleta é realmente uma empresa que vem com foco em produzir board games para a molecada, pra criançada poder jogar. E o lance, vai ser qualquer tipo de jogo bosta, né? Cara, o Floresta Encantada, ele é um jogo que foi lançado originalmente em 2002. É um jogo do Sérgio Halaban, do André Azatz, da Silvia Azatz. São, cara, grandes nomes do game designer nacional de board games. E eles lançaram esse jogo lá em 2002. E agora, a Adoleta, ela repaginou, ela trouxe a roupa nova pro jogo e fez o reprint do jogo com essa cara nova, cara. O Floresta Encantada, basicamente, é um jogo onde você... é similar ao jogo da vida. Você tem um caminho num mapa, num tabuleiro, e você vai andando com seus
seus personagens pro lugar que você quer. Só que diferente do jogo da vida que você roda uma roleta e aí você vai aleatoriamente andando as casas, no Floresta Encantada, você tem cartas na sua mão que você escolhe mais ou menos o caminho que você vai andar. E a escolha desse caminho que você vai pisar, dessa trilha que você vai seguir, ela é uma escolha que ela é pensada em cima dos pontos e das vantagens que você vai retirar de cada local que você cai. Então é um jogo que parece ser simples, mas ele tem uma carga de estratégia interessante, principalmente pra molecada. A molecada ela pode jogar a moda caramba, ela vai embora, bota a carta, vai jogando e vai andando e chegou no final. Tanto que na nossa primeira jogatina, o meu filho mais novo, ele saiu correndo pra chegar no final. Quando na verdade, não é só sobre isso, você chegar em primeiro. Tem vantagem de você chegar em primeiro, mas não é só sobre isso. O lance é muito mais aonde você pisa durante o caminho que você anda. O que por si só já é uma super mensagem pra criançada, né? É uma metáfora muito bacana pra, né, coisas da vida. Mas o jogo em si, ele traz, né, realmente uma carga de planejamento, uma questão de padrão, de você entender as ações que você tá fazendo e pisar no momento certo. Ele não é complicado pra criançada, tá? Ele é um jogo que é sugerido pra idade de 6 ou mais. Ele dura em média de 15, 20 minutos, dependendo da criançada, né? Ele vai de 2 a 4 jogadores, dependendo da idade das crianças que estiverem na mesa, ele acaba durando um pouquinho mais. Só que eu acho que no máximo 30 minutos que ele vai durar uma partida, tá? Acho interessante o Floresta Encantada, uma ótima sugestão pra você que tem filhos mais novos, perto dos 6 anos, 7 anos, acho super legal. Dá pra jogar com a molecada de 10 anos, 9 anos? Também dá. E dá pro papai e pra mamãe jogar? Claro que dá. O link do jogo de compra tá na postagem, lembrando que se você comprar pelos links aqui do Board D, você tá me ajudando indiretamente a ganhar um trocadinho sim, porque aí a gente tem aquele esquema de associados da Amazon. A Adoleta também trouxe, como eu já falei, o Arquimedes, cara. O Arquimedes, ele já é um jogo mais abstrato, porque ele é um jogo sobre fazer contas. Aqui a gente tá falando do Arquimedes, é um jogo que vai ajudar a molecada, até a gente, e vou ser muito honesto, nunca ganhou uma partida. Ele ajuda a molecada com a temática e com a jogabilidade. É um jogo competitivo, mas não é um competitivo no nível Pit Crew, que é todo mundo jogando ao mesmo tempo, que é uma loucura inacreditável, que você tem vontade de socar a pessoa que tá na sua frente, porque ela acabou de roubar a ficha que você precisava, que tava ali na sua frente, né? Ele não tem essa carga, mas ele ainda assim é competitivo, porque você vai somando pontos durante a conta. Então a ideia do jogo é que você vai descendo cartas e vai conseguindo fazer contas, e essas contas, quando dão resultados maiores, mais pontos você consegue. Você tem que encontrar formas de fazer conta. Não é necessariamente o resultado, mas é como a conta é feita. Quais cartas você tem na sua mão e como você chega lá. Então é muito interessante porque não é o princípio básico de sujeito, verbo, predicado. Sabe? 1 mais 1 é igual a 2. É meio que o que eu posso fazer com esses números que eu tenho aqui? Ele quebra um pouco esse raciocínio tradicional do pensamento da conta, de você bem estruturado, e ele quebra isso aí, faz uma lambança e pede pro jogador resolver. E esse momento que o jogador, né, que a criança senta e ela precisa entender o que ela tem na mão, o que ela precisa racionalizar em cima daqueles números, o que aqueles números podem formar, pra mim aí é que vem o Meaningful Play focado no aprendizado, né? Meaningful Play na questão da evolutiva do aprendizado da matemática, do entendimento das regras da matemática, das contas, do cálculo, até da tabuada em si, que acaba sendo essencial. Então é um super jogo que estimula muito ao raciocínio lógico, a conta, o entendimento da matemática como matéria, o entendimento da matemática como parte integrante do nosso universo, né, cara? Não é menos do que isso. Então é um jogo muito bacana, um jogo simples pra dedéu, uma caixa pequenininha que você pode botar na mochila e dá pra levar pra aquelas férias, pra casa da sogra, qualquer brincadeira. A molecada vai se divertir? Vai se divertir, vai ficar, trincada no jogo, mas você, como papai e mamãe, também vai se divertir. Tem essa carga competitiva, é um jogo um contra o outro, então dá pra fazer essa coxinha dos board games, onde os adultos acabam competindo um pouco mais pelas paradas, e ainda assim a criançada curte e aprende de maneira legal e lúdica, o que eu acho fabuloso. O Arquimedes é um jogo do lendário, do famosíssimo designer de jogos, do Reiner Knizia, se eu pronunciei correto. Ele que assina o designer desse jogo. Isso por si só já diz muito a favor do produto. Sem contar que o precinho tá super em conta. Ele é um joguinho que custa menos de R$100 e super indicação, tanto pelo preço quanto pela qualidade do jogo, que é top, irado. O Arquimedes tem classificação etária indicativa de 8 anos para cima, mas como eu disse, eu já joguei com o Pedrinho quando ele tinha 6 anos, né? Então dá pra jogar com o Pedrinho, tem 6 anos, o Bruninho vai fazer 10 esse ano, então você vê que tem uma distância e mesmo assim dá pra brincar, dá pra jogar, dá pra se divertir e dá pra aprender, que é mais legal ainda. Outra coisa que acabou de chegar aqui em casa e realmente também estou maravilhado, esse é um namoro já há um tempo, já de um namorico antigo, um namorico um pouco mais antigo. A galera da Meeple BR trouxe pro Brasil mais 2 jogos da série Tiny Epic. Pra quem não sabe, a série Tiny Epic é uma série de jogos que lançam grandes jogos em pequenas caixas. Grandes jogos por quê? Eles pegam temáticas ou estilos de jogos que costumam ter caixões ou muitas miniaturas ou muitas peças ou muitas coisas dentro da caixa e eles conseguem trabalhar esse estilo de jogo para caber numa caixa
caixinha num jogo Pocket, tá? Num jogo Tiny mesmo. Eles criaram esse Tiny Epic se tornou uma franquia de jogos, se tornou uma série, né, de jogos que são pequenininhos. Eles são divertidíssimos, normalmente são jogos que eles pegam um estilo, alguma temática ou algum tipo de jogo e eles conseguem deixar ele pequeno para ficar acessível. Ele, quando você pega o joguinho e bota na mesa, ele é muito pequenininho, a caixa é pequenininha e tal. Quando você abre e ela vai tomando a mesa, você vai espalhando os componentes, você vai começando a jogar, a mesa abre de uma maneira que é realmente assustador o quão robusto o jogo fica na mesa, apesar de ser dessa série Tiny Epic. Então a Meeple trouxe 2 jogos, o Tiny Epic Dinosaurs e o Tiny Epic Zombies. O Tiny Epic Dinosaurs, ele é um jogo que é similar à Ilha dos Dinossauros, é um jogo onde você, ou até o Draftosaurus, tá? É um jogo onde você é um dino-fazendeiro, você é um fazendeiro, um rancheiro de dinossauros e a ideia do jogo é que você vai competir com os seus amiguinhos, suas amiguinhas que estão jogando com você para ver quem produz e quem faz mais ponto com a sua fazenda de dinossauros. Então, em origem, ele é um jogo de fazenda, tá? Você tem que ter animais, reproduzir seus animais, transformar ele, vender os seus bichos, ou simplesmente criar e cuidar deles até o final. Tem diversas estratégias, diversas maneiras de você ganhar esse jogo. É um jogo muito bacana. O meu poder de convencimento para você aqui é: você tem dinossauros de madeiras pequenininhos. Você tem pterodátilo, você tem braquiossauro, você tem, cara, eles tem velociraptor pequenininho, ele é do tamanho da minha unha, cara. É lindo, é lindo, é lindo. A gente já fez vídeo lá na live, já fiz uma live inteira jogando com o pessoal do PicPay dos Extravagantes, muito bacana. Pra quem quiser conferir um pouco mais, dá uma olhada lá nos VODs da Twitch que vai estar por lá. Vou ver se eu consigo pegar isso, publicar em algum lugar. Vou ver se eu vou falar um pouquinho mais dele também na rede social, no @BoardD_, que é a minha rede social, o Instagram desse podcast, tá? Dá uma olhada por lá. Mas o Tiny Epic Dinosaurs tá irado, o link tá na postagem também. E eles trouxeram também o Tiny Epic Zombies, cara. O Tiny Epic Zombies, ele é um Zombicide. Só que é um Zombicide Pocket, cara. Com cartas, com meeples, com arminhas, com, cara, zumbizinhos minúsculos do tamanho da unha, maluco. Nossa, cara, sério. Você nunca quis tanto ser atacado por uma horda de mini zumbis. Você já pensou você ser atacado por uma horda de mini zumbis do tamanho da sua unha? Cara, vocês precisam passar por essa experiência. Mas olha só, resumidamente, o jogo, ele é um dungeon crawler, onde você vai ter um shopping e você precisa sobreviver ao shopping e fazer missões dentro desse shopping. Você precisa sobreviver sempre, né? Todo jogo de zumbi você precisa sobreviver, em teoria. Mas a parada é, você precisa cumprir essas missões. O jogo tem várias missões, o mapa é modular, então você pode modificar os lados das lojas onde você vai atuar ali dentro do shopping. Você também tem uma série de personagens diferentes, cada personagem tem o seu poder, tem o seu andamento. E, pra completar, acho que a grande cereja do bolo nessa brincadeira aqui, tirando os mini zumbis e o fato do seu meeple, né, do seu bonequinho de madeira, né, do seu personagemzinho ali pequenininho que anda no mapa, quando você pega uma arma, por exemplo, você pega um bastão de beisebol, você não pega só uma cartinha e bota na frente do seu personagem, você pega um bastãozinho de beisebol de plástico e prende na sua miniatura, cara. E se você trocar o seu bastão por uma faca ou por um machado, você tira o bastãozinho de plástico e bota um machadinho nele, ou pega uma submetralhadora. Cara... Cara, sério, eu não tenho o que falar sobre isso, porque eu sou muito vendido só pra isso eu sou vendido, tá? Sabendo que eu sou vendido só pra isso, preciso dizer que o jogo é legal, o jogo é muito divertido. A cereja do bolo você tem, se não me engano, são 5 modos diferentes pra você poder jogar. Várias opções de você jogar isso, que trazem dificuldade pro jogo e trazem um novo olhar pra tudo que tá acontecendo. Vale muito a pena você dar uma olhada, tá? Lançamentos aí da MeepleBR, Tiny Epic Dinosaurs e Tiny Epic Zombies. E pra fechar esse aviso, que não está sendo nada rápido, pelo contrário, muito demorado, uma notícia bacana, rapaziada, foi anunciado aí no dia 28 de agosto o DOF Day. O DOF, pra quem não sabe, é o Diversão Offline, que é o maior evento do Brasil de jogos de tabuleiro, e ele vai ter uma versão agora online, que é uma homenagem, não é o evento em si, é o DOF Day, uma grande homenagem aos jogos de tabuleiro, que vai ser no dia 28 de agosto, ou seja, já, e você está convidado, ele é totalmente virtual, você pode participar dos painéis, você pode jogar, vai ter sala pra galera participar de jogatina, vai ter prototipagem, vai ter 1 milhão de coisas pra você poder se inteirar, passar o seu sabadão aí do dia 28 de agosto, atento, ele vai das 9 da manhã até às 18 ou mais. O evento principal, ele acontece de meio-dia às 18h30, mais ou menos, mas de manhã vai ter coisa acontecendo, de tarde vai ter coisa acontecendo pra caramba, e de noite também vai ter mais coisa acontecendo em vários locais. Mas fica ligado, por aqui eu vou dar mais recados, se liga também nas redes sociais do Diversão Offline pra você acompanhar mais sobre esse super acontecimento no dia 28 de agosto, do DOF Day, tá bom? Olha aí,
Estamos de volta aqui com os nossos convidados ilustríssimos. Eu queria trazer aqui já para começar o nosso bate-papo, um jogo que eu joguei recentemente, recebi recentemente, tem um mês mais ou menos, um mês e meio. Botei mesa a primeira vez, gostei no modo solo, mas não foi aquela parada que me deu porra, caraca, irado. Eu não sei se vocês têm isso, né? Às vezes eu testo o jogo sozinho no modo solo para ver qual é a essência do jogo, se eu vou pilhar, se eu vou enlouquecer e tal. Depois desse teste, eu penso, puta, isso vale um podcast? Isso vale, porra, apresentar pro grupo A, pro grupo B, isso vale tentar jogar online, isso vale pra live, isso vale pra não sei o quê. Eu falo, porra, eu fico pensando na porra toda. E aí eu joguei a primeira vez e falei assim, legal, mas talvez o hype do jogo tenha sido pela temática muito mais do que pelo jogo em si. Estou falando de Comic Hunters, da Bucaneiros, aqui um jogo nacional da Bucaneiros. Opa! Que é um jogo que fala sobre colecionadores de revista em quadrinhos, rapaziada. Já jogaram? Eu acho que vocês têm mais propriedade pra falar do que eu. Quer dizer, eu vou falar do ponto de vista do jogo, mas vocês são fãs de quadrinhos muito mais do que eu, então eu imagino que vocês tenham mais profundidade aí nos argumentos, então depois eu pego a palavra. O Caquinho não jogou ainda não, né? Não joguei, eu só vi por cima que tinha sido lançado, mas não cheguei a jogar ainda não. Cara, o jogo é sobre quem tem a melhor coleção de quadrinhos ao final da partida, né? Então, basicamente, quando o jogo começa, você seleciona algumas categorias de revistas importantes pra você separar, pra você se destacar. Quando eu digo categorias importantes, eu digo assim, revistas com encontros especiais. Por exemplo, Homem-Aranha versus Abutre. Não, Homem-Aranha versus Abutre não é um encontro especial, é um encontro bem merda, inclusive. Tem coisa legal, mas, bem, que seja. Por exemplo, Homem-Aranha versus Wolverine. Doutor Destino. Homem-Aranha versus Doutor Destino. É Homem-Aranha versus Viúva Negra, sabe? Capitão América versus Doutor Destino, etc. São encontros entre os heróis que estão ali, são considerados encontros especiais. Você tem revistas como a primeira aparição. Então, a primeira aparição do Capitão América, por exemplo. Lembrando que o Comic Hunters ele tem os direitos da Marvel, então ele usa tudo que a Marvel tem. Quadrinhos, né, que a gente tá falando. Tudo que a Marvel tem de revista em quadrinho, ele pode usar lá e usa com excelência a grande maioria das coisas. E aí, basicamente, tem essa seleção das revistas, quais vão ser as revistas mais importantes da partida, isso muda por toda a partida, e o core game você tem ali meio que um leilão de revistas em quadrinhos, que são as cartas, com as capas das revistas. Toda rodada, você vai visitar um local diferente para poder adquirir revistas mais raras e mais importantes para sua coleção. É isso. Então, por exemplo, a primeira visita lá é o sebo. Você vai no sebo para garimpar revista em quadrinho. Depois você vai na convenção para garimpar revista em quadrinho na coleção. Depois você vai no mercado online pra comprar as paradas. Tem algumas opções. E aí já me dá gatilhos de passado aí, já me dá muito gatilho de passado. Tipo, ir pra sebo encontrar revista em quadrinho era dia a dia. Eu saía do colégio pra fazer isso. Cara, eu vou te dizer, a primeira jogatina, eu fiquei um pouco de preconceito, não é preconceito, mas eu fiquei muito preocupado da minha nostalgia estar falando mais alto do que o jogo realmente era, sabe? O sebo pra mim é a grande parada. Eu nunca fui evento pra procurar quadrinho, mas a sebo eu ia com muita frequência. A minha coleção do Wolverine, ela basicamente foi feita em sebo. Eu tinha alguns itens picados lá e cá e tal, e aí quando eu fiquei mais rapazote, mais adultinho, eu pude, criar o númerozinho, fazer a parada e tal, né, e ir atrás do sebo e conseguir completar a minha coleção do Wolverine. E depois dei pra um amigo meu que cagou e jogou fora. É uma merda. Sempre acontece um negócio desse. Cara, pra você ter uma ideia, a minha coleção de Wolverine também foi feita em sebo. Eu acompanhava ela a partir de um certo momento e depois fui retroativamente comprando em sebo, loja especializada. Tipo, eu fiz isso com Wolverine, eu fiz isso com Super-Homem, eu tinha Super Aventuras Marvel, todos esses quadrinhos fodas da época, eu comprava tudo, e comprava pra trás e pra frente. Cheguei outro dia, eu tava pensando exatamente nisso, tipo, bater uma depressãozinha, eu pensando o quanto de dinheiro eu gastei na minha vida comprando quadrinhos. Eu já pensei nisso em várias coisas diferentes. Eu pensei nisso na época que eu tinha videogame. Eu acho que o mais recente foi jogo de tabuleiro e Pokémon GO, que eu não tinha gasto um tostão até que eu resolvi gastar. E aí eu falei, putz, rompi o lacre, aí ferrou. Só que como eu gosto de sofrer, eu sou masoquista, eu anotei meu gasto. Eu acho que foi papo de mais de $200, claro, não esse dólar absurdo de hoje em dia, foi o dólar da época lá, que daria, sei lá, uns R$600, um negócio assim, mas ainda assim, numa porra de um Pokémon GO, vai tomar no cu. Não te reprimo de forma alguma. Cara, eu odeio Pokémon, não gosto de Pokémon, mas o Pokémon GO me pegou de um jeito... Me pegou! Também.
também, cara. Eu nunca tinha jogado nada do Pokémon, não conhecia nada de Pokémon. Nada. Eu também, cara. Cara, teve uma vez, eu lembro que teve um Natal que foi geral pra casa da minha sogra, né? E aí, pô, uma galera, assim. Meu irmão, chegou lá, aí os velhos tudo. Eu, meu cunhado, todo mundo. Maluco, celularzinho. Aí, peguei o Charmander, bro, peguei o Pikachu level tal, não sei o quê. E as crianças cagando pra parada, tipo, correndo pela casa, caralho. A gente, não, ó, instalei o aplicativo aqui que eu posso andar sem sair de casa. A gente, porra, seu cheater não vale. Cada um dá seu jeito, né? Muito engraçado, cara. Cara, tem cada história. Teve uma vez que eu parei numa rua deserta à 00:30. Uhum. Aí quem é que para atrás de mim depois pra pegar o mesmo Highhorn? Marcos Castro. Tá de parada. O Marcos, ele ficou viciado nessa parada, né, cara? Eu lembro. Ele que me viciou, esse filho da mãe. Eu tinha instalado, não tinha dado bola, porque ele tinha falado. Aí eu fui gravar, era na época das Olimpíadas, foi 2016. Aí a gente tava gravando um projeto pro Google, tava saindo tardão de lá, ele falou, cara, vamos lá, instala só dessa vez, na Praça Xavier de Brito tá tranquilo. Era a época que o Rio ainda não tinha virado a chave por causa do Crivella, então ainda não tinha ficado uma bosta o Rio de Janeiro por completo. Aí dava pra pegar Pokémon de madrugada sem você ter medo de ser assaltado. A gente ficou parado na pracinha Xavier de Brito, dentro do carro, pegando os Pokémon ali, depois saiu isso 2:30, 3 da manhã. Aí dali pra frente foi uma bosta a minha vida, porque às vezes, quando eu não tinha instalado aplicativo ainda, né? Eu fui instalar o aplicativo, sei lá, 1 ano e pouco depois. Eu cheguei, esse vício durou um bom tempo em mim. Aí eu descobri um site que dizia onde que estavam localizados os Pokémon, mas só que eu tinha que ir lá fisicamente. Sim, então, sim. às vezes, tinha um Pokémon raro que dava lá, apareceu aqui a 3 ruas de distância. Eu podia ser 9:30 da noite, 10 horas da noite, não interessava. Eu via, eu vestia a roupa, entrava no carro, descia correndo, pegava o Pokémon e voltava pra casa. Caraca. Você tá cara desesperado correndo. O que foi? Plantão no trabalho? Correria de urgência? Não, tem um negócio raro que deu pra fazer aqui, mas que negócio raro? É uma coisa que tem que pegar rápido. Não pode. Tem que pegar todos, inclusive. Era foda. Às vezes 3 vezes na mesma noite, era muito cara. Era constrangedor. Peraí. Tu saía de casa 3 vezes na mesma noite pra pegar Pokémon, tipo, em horário diferente. Eram raros. Tipo, você saía, voltava pra casa, saía de novo, voltava pra casa, saía de novo. Sim. Cara, eu fiz o ápice. Foi quando eu tava com uma galera e eu soube que tinha um Cabo Tops ali no centro da cidade. Eu tava no Flamengo, eu acho, em Botafogo. Eu fiz esse trajeto à noite em papo de 5 minutos. Eu tenho testemunhas. Tem 2 pessoas que estavam no carro comigo, também estavam jogando Pokémon. E sabe o que é mais bizarro? Dos 3, eu fui o único que não conseguiu pegar o Cabo Tops. Ele fugiu. Os outros 2 pegaram o Cabo Tops. Eu fiquei muito pé da vida. Aquela cena de perseguição, você entra correndo assim no táxi. Vai. Pra onde? Eu tenho que chegar na praça, Sans Penha, rapidão. Corre. Aí tu, para aqui. Espera um pouquinho. Aí... Pronto, podemos voltar pra casa. Cara, mas tá zoando? Quando a parada tava frenética mesmo, sem sacanagem, lá no centro da cidade, que era onde tava a concentração por causa das Olimpíadas, às vezes, do nada, chegava um táxi, saíam 4 pessoas de dentro do táxi pra pegar um Pokémon raro que tava, tipo, Dragonite, era comum isso. Quando tinha Dragonite spawnando aí nos lugares, você via o pessoal chegar de tudo quanto é canto. Caraca. O pessoal dividia táxi. Eu lembro que eu cheguei, teve uma vez, eu tava no centro da cidade, a gente viu que tava, agora eu não lembro qual era, mas enfim, a gente tava caçando junto, eu e outras pessoas que eu nem conhecia. Aí de repente spawnou o determinado Pokémon num outro canto. A gente se virou um pro outro e falou, porra, cada um vaquinha, cada um dá R$2, a gente entra no táxi aqui, que vai dar o quê? Uns R$8 até lá. E a gente fez isso. A gente entrou no táxi e foi. Falar que eu não fiquei fora disso, eu instalei também na época das Olimpíadas. e aqui era bom, porque eu moro perto do Parque Olímpico. Pô. E aqui tinha 3 pontos fortes de Pokémon. Então aqui, porra, a gente conseguia muito Pokémon foda aqui. Caraca. Pô, isso era maneiro, porque nas cidades, né, tinha alguns locais que tinham uma interseção, tipo um triângulo das Bermudas de Pokéstop, né? Que aconteciam de estágios, assim, que você conseguia chegar num determinado ponto da cidade que você virava uma interseção entre várias coisas bacanas. Aqui em Brasília tinha um ponto que era assustador, maluco. Ele ficava, era uma interseção dessa, de Pokéstop com ginásio e tal. Ele ficava lá no Parque Sara Kubitschek, né, que é o maior parque da América Latina, só pra botar alguma coisa maior da América Latina também. Aproveitando aí que tem a vez. Boa.
Tá certo, E aí tem um parque lá de brinquedos, assim, pra criançada brincar com escorrega, assim, que é colossal e gigantesco. E tem uma parte que tem umas 3 árvores pra galera ficar sentada. Meu irmão, ali era essa interseção. Bicho, na moral, parecia que tava rolando evento de anime na parada. Mas não é evento de anime sem o público de anime. Um público total, assim, sabe? Parecia que tava rolando alguma parada, mano. Porque era lotado, cara, de segunda a segunda. Final de semana não tinha como. Mas de segunda a segunda tinha gente ali. Puta, incrível, incrível. Parei de jogar, desinstalei, inclusive. Não quero ofender ninguém, mas desinstalei. Desinstalei também. Tem 3 dias, mais ou menos, da nossa gravação. Sem sacanagem. Sacanagem. Vocês estavam falando de grana com quadrinho. Eu acho que todo mundo já teve algo que foi muito apaixonado, ou que aquilo mexeu de alguma maneira, porque eu nunca fui apaixonado por Pokémon, mas eu era apaixonado pelo colecionismo da coisa, de estar, que eu acho que é o que vocês têm com quadrinhos, que a gente, de certa forma, tem com jogos de tabuleiro também um pouco, e eu acho que é a temática do próprio Comic Hunters, né, que mexe com o colecionismo mais do que qualquer outra coisa. Total, cara. É isso daí que me pegou no início, que eu fiquei preocupado, como eu disse. Porra, esse jogo é perigoso. Ele é perigoso, cara. Esse jogo é perigoso. Esse jogo é perigoso. E pra você, Carlos, se você ainda tem a tua coleção inteira... Então, te falar, eu não tenho mais ela inteira, porque eu tinha na casa de 6 mil quadrinhos aqui em casa. Olha isso. Caraca, né? Parabéns. Tipo, parabéns. A maior parte em formatinho eu vendi. Passei pra frente. Vendi, me livrei. Ainda tenho algumas aqui, formatinho. Formato americano da época do final da Abril, daquelas especiais premium, início da Panini. Até 2002, eu comprei quadrinhos na minha vida. Aí eu consegui parar. Olha. Aí eu, tipo, me libertei, parei de comprar quadrinhos. Aí eu li uma coisa ou outra esporádica online. Aí tem uns 3 anos, mais ou menos, que dei a recaída. Principalmente porque entrou na minha vida a Amazon. E isso me destruiu, porque eu consegui comprar, por exemplo, eu não tinha aqueles quadrinhos do Sandman, os encadernados. Aí a Amazon me mandou uma mensagem, olha, tá na promoção, você não quer? Eu falei... Quero, né? O que eu vou falar? Quero. Reformula a pergunta, por favor. Reformula. Fudeu, eu comprei todos. E aí eu comecei a trocar toda a minha coleção por encadernados. E fudeu. Eu voltei a comprar quadrinhos e... acho que só nos últimos 3 anos eu já gastei quase a mesma coisa que eu gastei quando eu era adolescente comprando quadrinhos. E, caraca. Tipo, eu não comprei nem metade da coleção. Esse é o problema, cara. Porque a gente migra, né? A gente já é moleque, a gente chama de quadrinho. A gente chama de gibi e por aí vai. E aí a gente fica velho, a gente não quer chamar mais de quadrinho gibi. Aí inventaram o nome Graphic Novel. Graphic Novel, porque é bonito. É um nome que é aceitável socialmente quando você é adulto. Aí tu pode voltar a comprar. Olha isso. Muito bom. Aí eu comprei esse ano, acho que o quadrinho mais caro que eu já paguei na minha vida. Acho que eu nunca tinha pago tão caro pra comprar um quadrinho. Que foi a edição do Homem-Animal, encadernada. Nossa senhora! Eu tô ligado qual é, cara. Esse encadernado é maravilhoso, cara. É bom pra caralho, eu amo. Mas isso é muito caro? Tá uns 300 e blau. Pra uma edição, eu paguei 260. Pra um quadrinho só, é caro, né? Tipo, eu, por exemplo, eu paguei na coleção do Sandman, que são 6 encadernados. Não, são 7 encadernados, né? 5 do Sandman, 1 da Morte e 1 Prelúdio. Eu paguei menos de R$400 nesses 7 encadernados. Tá. Né? Olha, eu te indico que você não passe perto do Comic Hunter. Eu sei, ele vai me fazer querer comprar essas porra toda. Vai, porque, cara, são as capinhas de todos os gibis que muitos deles você já teve, com certeza. No que tu falou, a carta é a capinha do quadrinho, eu falei, fudeu. Cara, eu pensando muito bem que acabado. fudeu. E é maneiro porque eles têm o mapa do jogo, não é um mapa, né, mas ela tem um playmat ali, que é muito coisa de quem é colecionador de quadrinhos. Você tem ali um tablet com a seção das suas revistas que você tem ali pra você, que seria uma coisa assim, você selecionar uma imagem disso, né? Aí você tem ali os índices, todos no formato de quadrinho, todos com, um Comic Sans ali, uma parada, toda temática, meio quadrinhos. Cara, nossa, muito bonito. O jogo, eu fiquei muito preso por isso, né, que eu tava comentando, que eu achei que eu tivesse mais no jogo pelas revistinhas. Mas não, cara. A minha primeira vez que eu joguei solo, o jogo foi ok, mas eu fiquei maravilhado nos quadrinhos, né? Nessa coisa de ter os quadrinhos na mão, ter capa que eu tenho, fui ver a revista depois. Porra, essa aqui eu tenho, essa aqui. E aí, quando eu joguei a segunda e a terceira vez, meu amigo, o jogo abre e puta, a mecânica do jogo é ótima, o jogo é muito divertido. Além de ter a nostalgia dos quadrinhos, ele é um bom jogo, cara. Ele é um bom jogo. Muito Só divertido. torna ele mais perigoso ainda. Muito mais. Cuidado com vocês aí. Não vou avisar que o link tá na postagem, tá? Não cliquem no link que tá na postagem de compra. Não cliquem. Conheci o jogo também na pandemia. E aí eu falei, porra, eu acho que quem vai gostar desse jogo, a primeira coisa que me veio à cabeça são os meus colegas de 3 Elementos, Fernando Caruso, Ulisses Matos. Caruso é viciadíssimo. Vocês estavam falando aí de convenção. Cara, eu fui numa Comic Con com o Caruso e que doideira, porque ele é muito
viciado. Tipo, Porra, ele... aquele quarto na casa dele, só com aquela quantidade... Caverna, respeito, caverna. Caverna do Caruso, porra. Quando eu cheguei no aeroporto, encontrei com ele tava com uma mala só. Aí eu falei, pô, tu vai só com uma mala? Ele falou, não, é porque tem 2 malas dentro dessa mala. A ideia, ele vai com uma mala vazia, cara, quando ele volta tá tudo cheio de quadrinho. Ele realmente vai lá pro final da Comic Con e fica onde tem justamente onde deixaram relegados os quadrinhos, ele vai lá e fica catando, peneirando as relíquias e pega e vai pra aquele quarto lá, pra caverna, dele. E é isso, a realidade é... Só que ele é tão incrível, ele é o melhor parceiro pra esse tipo de evento, porque é um catálogo, um catatal, né? O negócio com as opções de painéis e tudo. E ele, baseado no seu horóscopo, sei lá, ele dá uma olhada no seu mapa astral... E aí ele faz todo o cronograma do que você vai gostar mais de assistir na Comic Con. Então ele prepara, eu acordei de manhã, tinha quase que um café da manhã e do lado um programinha que ele fez assim, olha, às 9 horas você vai aqui, às 10 horas... Vá Comic Con com Caruso, né? Ele podia vender esse serviço, Pô, total, eu queria, pô, eu pagaria. Mas esse catálogozinho era muito importante. Eu lembro que eu tinha a minha coleção cadastrada em Microsoft Access. Caralho. Olha. Porque eu tinha que saber o que eu tinha. Pra quando eu ia nos sebos, tipo, poder saber o que selecionar. Porque a quantidade de vezes que eu comprava coisa que eu já tinha, repetida, era também enorme. Pode crer. Quando eu fui reorganizar tudo aqui pra passar pra frente várias coisas, eu peguei e fui fazer a parede aqui de trás. É toda feita de quadrinhos. E de revistas que eu tinha, e a maioria delas que eu tinha repetidas. Então, às vezes, pra ter uma ideia, eu tenho, acho que 4 edições de Piada Mortal. Não porque eu comprei 4 edições de Piada Mortal. Eu não lembrava se eu tinha aquela edição. Mas a gente tá falando de Piada Mortal, cara, uma das maiores revistas do Batman. Na época que eu tenho a original, da época que lançou. Aí depois eu peguei uma num sebo, aí lançou a encadernada. Eu comprei a encadernada, e aí me deram de presente outra encadernada. Aí eu tenho 4 edições de Piada Mortal aqui em casa. Justo. Mas, tipo, de edições normais, eu tenho, às vezes, tinha 3, 4 da mesma. Obrigado. Às vezes eu tinha lá, eu tinha uma aqui atrás, que é do Wolverine com Homem-Aranha e enfrentando o Wendigo. Caraca, não, Wendigo não. Eu tinha o Wolverine versus Homem-Aranha, mas é do Wendigo não. Do Todd McFarlane. Do Todd McFarlane. Aí era uma edição de 3 edições, né? Era um especial de 3 edições. Eu tinha a 1, a 2, a 3, aí eu tinha de novo a 1, 2, aí tinha de novo a 1. Eu tinha 3 da número 1, 2 número 2 e uma número 3. Caraca. Olha, você me lembrou da minha coleção de Preacher, que eu tenho a 2, 3, 4, 5. Acho que eu tenho 2, 3, não, tenho 2, 3, 4 e não tenho a primeira, né? Parabéns. Então, tô nesse meio do caminho aí. Mas voltando para o mundo dos board games, não desmerecendo os quadrinhos, pelo amor de Deus, senão quadrinho é a essência de tudo que a gente tá... Pelo menos no início desse programa o assunto foi só quadrinho, porque estávamos falando de um board game. Mas vamos lá, o que vocês têm jogado aí, o que vocês trazem de novidade, ou coisa que vocês voltaram a jogar que não jogavam há muito tempo? Cara, então, o que eu tenho jogado muito, foi até, a gente era pra estar jogando muito, né, mas você só chama em cima da hora, e aí acaba complicando as agendas, é o Gloomhaven. Nossa, verdade, cara. Gloomhaven eu tô jogando... Eu nunca joguei. Você jogou o físico? Jogando o eletrônico. O físico, né, um amigo nosso tem, só que também nunca jogou. Porque não tem mais gente pra jogar. A gente já jogou no Tabletop Simulator, né? Jogamos juntos, inclusive, também. Jogamos juntos no Tabletop Simulator. E jogamos agora no eletrônico, né? No digital. A versão digital mesmo, né? A versão lá da Steam. Na versão digital mesmo. O Early Access é aquele que tá sendo disponibilizado agora? Eu acho que ele já saiu do Early Access, né? Eu não tenho certeza, mas já. Ele ainda tá no beta, ele não abriu tudo, porque os modos campanhas ainda estão fechados, né? Inclusive, eu também tô jogando lá, e talvez Caquinho jogue lá com a gente, não vou confirmar, porque o futuro, né, a gente não pode... Se eu não sou profeta, nem... Mas... Verdade. Mas, cara, eu tô jogando lá e quando eu comecei a testar o jogo, quando eu comecei a jogar a versão do Gloomhaven digital, eu comecei a jogar um modzinho dela que tinha sido liberado no pré-alpha, no alpha, alguma coisa assim. Então, o meu save tá num modo beta 01, sacolé? E aí, quando eu quero jogar o save que eu já tô mais longe, eu tenho que dar um downgrade no Gloomhaven. Eu tenho que reduzir a versão dele pra versão 01 da parada, sacolé? Pra eu poder acessar o meu
meu save e aí sim jogar a parada com a galera. Então, eu tô nessa. Mas assim, eu nunca joguei o físico também. Eu só joguei o do Tabletop Simulator e só joguei o digital. E, cara, ele é tudo isso que a galera fala. É incrível, Studart, é incrível. Porque é um hype do caralho, você sabe disso. Pois eu fico muito com o pé atrás, eu não sei. Eu fico muito assim. Mas eu preciso jogar, eu tenho que ter uma opinião formada. Eu não dava tudo isso também pro jogo. A primeira vez, é mais ou menos, aquela complexozinho ali, às vezes isso não era necessário, tem algumas coisas assim nas cartas, mas à medida que você vai jogando e vai entendendo a mecânica do jogo, e ele vai te abrindo, caralho, que jogo foda. Numa jogada só, ele é um dungeon crawler, cara. Ok, ele é um dungeon crawler. O jogo brilha e a performance do jogo, né, a grande magia do Gloomhaven tá na evolução, na campanha e no andamento da parada. O jogo por si só, como um dungeon crawler, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Ele é um dungeon crawler de excelentíssima qualidade, assim, pra mim top 1 ainda dentro dos dungeon crawlers, talvez. Tá top 3 ali, tá? Não vou definir que ele é o primeirão, mas vou botar ele no top 3. Quando eu parei pra pensar sobre isso. Mas, porque ele é muito bom. Ele te apresenta diversas dinâmicas que você já viu em vários lugares, ele compila tudo ali dentro, e coisas novas também, de uma maneira muito bem feita, cara. Um equilíbrio maravilhoso. Um jogo muito equilibrado mesmo, assim, em sua dificuldade, em tudo que acontece no jogo, você percebe esse equilíbrio. A gente joga Gloomhaven toda terça-feira na live. Uma das mecânicas que eu sempre falo na live, que eu ressalto, que eu adoro, é a mecânica de modificador de ataque, né? O Gloomhaven, ele basicamente você tem um personagem que tem poderes individuais, você tem um deck de habilidades e poderes desse personagem que você vai jogando, ele tem uma vida, ele tem o seu poder de ataque e tal, então cada cartinha que você joga, você escolhe entre 2 poderes que tem em cada carta, basicamente. Então, sei lá, vou atacar o orc que apareceu. Não tem orc, né? Porque é um universo do Gloomhaven, eles criaram tudo ali dentro, mas tem algumas inspirações. Aí tá lá, vou atacar aquele monstro que tá ali na parede. Aí vou lá, uma flechada nele. Pra eu dar uma flechada, eu vou escolher a minha habilidade. Eu escolho uma carta da minha mão e falo, vou bater aqui com esse poder X. Pô, beleza. Eu vou ter 3 poderes, 3 de ataque e ganho mais 1 se o alvo tiver adjacente, blá blá blá. Beleza. Declaro o ataque. Eu vou no meu deck de modificador de ataque e compro uma carta. Essa carta, ela pode ser vezes 2, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2 e vezes 0, tá? Esse modificador de ataque, ele vai somar ou diminuir alguma coisa naquela carta que você tá descendo de ataque. Porém, o deck de modificador de ataque e o seu deck de habilidade, eles evoluem durante o jogo, cara. Os dois. Você pode trocar cartas, botar cartas a mais, substituir cartas desse deck de cara, bônus. É incrível. Você tem um equipamento, sei lá, compra uma lança que tem um poder X. Aí a lança faz com que você mexa naquele deck de... Sabe? O jogo, ele é muito legal. Muito, muito legal. Eu vejo que tem pessoal que tem birra falando do sistema de mercado. Porque o sistema de mercado você habilita, tipo, uma blueprint do equipamento para depois você pagar. Tipo, você vai numa missão numa tumba das caveiras elétricas. Aí chega lá na tumba das caveiras elétricas e tal, e aí derrota todas as caveiras, pega o necromancer, esculacha ele, bota o dedo na cara, bolsonarista, pá, mentira, fala assim, não, tem gente que se arrepende. E aí, beleza, saiu. Aí você sai e volta com a experiência que você ganhou, mais um item que você adquiriu nessa campanha. Quando você pega o item, o que você espera é que você pegue esse item e você possa usar imediatamente. Mas não. Você pega aquele item, entrega pro seu mercador de estimação e aí você compra dele. Pô, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Mas assim, isso pra mim suspende tranquilamente. Eu já achei desculpa pra isso. Se você tiver preso pra jogar com o Heavy por causa disso, fala comigo que eu te dou as desculpas perfeitas pra você poder jogar. Mas, cara, eu não acho que isso é um impeditivo. Também não acho. Você foi contratado pra levar aquilo pro cara. Tem várias possibilidades. Total. Ele veio, por exemplo, você achou uma armadura mágica. Porra, você achou a armadura mágica, mas ela não tá ajustada para o seu Tinker, por exemplo, para o seu Scoundrel. Ela tá ajustada para o tanque do grupo, que o cara é muito mais largo que você. Então você leva pro mercador, o mercador ajusta pra você e você deixa ela bounded contigo. Então, assim... Você paga o serviço. Paga o serviço, exatamente. Mas eu não sei, assim, se fosse pra jogar o online, até tudo bem. Mas o físico teria que ser alguém que tivesse disposto, porque eu não ia pagar 1.400 pratas num negócio desse. Um tamanho imenso que ia ocupar na minha prateleira pra jogar. E tem que jogar sempre com a mesma galera durante muito tempo, não é? Eu teria que jogar, assim, você pode... Aí vai do teu grupo. Você pode ou não fazer isso, porque os seus personagens, eles evoluem, é lógico que você acaba se apegando a um determinado tipo de personagem, ou a um personagem específico, mas aqueles personagens, eles acabam. Chega uma hora, o personagem se aposenta, ele é um mercenário, ele já deu a vida dele, ele cumpriu a missão dele, tem jornadas específicas pra todos os personagens. Cada personagem. E aí ele simplesmente vai embora. E aí você pega um outro, sabe qual é? Pra jogar. Então, assim, ele tem uma riqueza, você vai desbloqueando personagens novos, cara, o que faz com que, tranquilamente dê pra você botar novos jogadores na mesa. Mas a minha primeira sugestão, Studart, é que ele
é um jogo, não é feito pra tu comprar sozinho, saca? Eu acho que é um jogo pra grupo comprar. Da galera, é o jogo da galera. O grupo investe junto na parada. Eu só acho sacanagem, porque assim, durante 10 anos o Twilight Struggle ficou em primeiro lugar e eu fiquei felizão, porque era um jogo que com R$180 na época, né? R$180 você comprava e tal. Depois foi pra 300, foi um pouco mais caro, enfim, não lembro. Mas você teve 10 anos pra conhecer o jogo, era um jogo especificamente pra 2 pessoas, sim, relativamente barato, jogo de guerra. Aí veio o Pandemic Legacy, já foi ali que começou a onda dos Legacy, e ok, já era bem mais caro, e era isso, né? Você jogava, era campanha, 12 meses, quer dizer, 12 cenários, 12, enfim. E, porra, desbancou o Twilight Struggle. E aí acabou o jogo. Aí depois veio o Gloomhaven, que é mais caro ainda, maior. Parece que agora, pra você ser o primeiro lugar, não precisa ser uma puta mecânica, ele tem que encher os olhos, a pessoa tem que ser um negócio grande, caro. Mas aí tem o teu preconceito contra o jogo, porra. Aí, porque você... É bizarro. No anime que você tem isso. O cara vira pra você e fala assim, porra, Studart, você precisa assistir Jojo Low Rock. Você fala, porra, mas por que não, cara? Eu já assisti uns 2 episódios. Não, você precisa assistir 70 episódios. Depois eu não sei falar, 80º episódio, aí ele engrena e, cara, e é irado. Aí tu fala, bicho, se eu fosse de 70 paradas pra ver um bagulho, caralho, mano. Mas, cara, o Gloomhaven tem um pouco disso, sacolé, essa coisa de fã de anime. Você precisa vivenciar as aventuras. Você precisa meio que... É um RPG. Entenda que ele é um RPG-like, né? E você precisa passar por aquilo. Porque você vai se apegar. Você vai entender, você vai evoluir. Você vai conhecer aquele ambiente. Você vai ser seduzido. Os personagens são bem equilibrados, são interessantes, né? A mecânica do jogo é legal. Ele te cativa. Como é aquilo? Eu nunca joguei também o físico, né? O mais perto de jogar o físico que a gente teve foi jogar no tabletop, né? Que é o que se assemelharia mais da gente ter que organizar as cartas, fazer os cálculos das coisas todas. Você tava falando desse negócio de ter que ver até o 80º episódio e tal, isso me lembrou uma piada do Henrique Fedorovic, comediante, que ele falava sobre quando ele foi comer comida japonesa, que ele não gostava, não tinha a menor vontade e tal, ele tinha levado a garota... Eram outros tempos, então a piada hoje em dia talvez tenha caducado. Mas ele falava, porra, aí eu saí com a menina e tal, blá, e aí tava querendo transar com ela, enfim, resumindo a história, né, porque é sempre horrível você fazer texto dos outros, mas falar, né, porque você não vai falar com a mesma intenção, com a mesma coisa. Mas enfim, ela tentava convencer ele de que, cara, no início é ruim, mas aí você começa a comer um pouquinho e tal, você vai se acostumando, quando você vê, você já tá comendo comida japonesa e gostando. E aí ele fez o paralelo com dar a bunda, obviamente, né? No início, porra, você não vai... Depois você adora. Não sei se vale a pena com esse lance do você ter que jogar, gastar. Eu acho assim, minha questão com o jogo bom é o jogo que vê mesa, jogo bom é o jogo que você consegue jogar. Sim. Então, às vezes, não adianta você gastar uma grana num Gloomhaven. Cara, pré-pandemia, a coisa mais comum na minha vida era eu jogar uma vez só cada jogo. No máximo 2. Porque eu tinha... Caraca, interessante. Menos tempo, eu não conseguia encontrar com as pessoas que eu jogava com frequência. Quer dizer, era semanal, mas ainda assim eu tinha tempo com ele, eu queria conversar às vezes, enfim. E tinha sempre jogo novo. Então, não dava pra... Acumulava, né? Aí chegava, encontrava, jogava. Enfim, ainda mais jogo de 2 horas de duração e tal. Então, na pandemia que acabou que eu passei a jogar 5, 7, 10 vezes o mesmo jogo. Aí, ok. Aí você se aprofunda nele. Então, um Gloomhaven, pra minha realidade, por exemplo, não funcionaria. Não é o jogo que funcionaria com o meu grupo, com a minha galera. Mas eu tenho curiosidade, porque, como eu disse, eu quero ter uma opinião. Mas aí teria que ser assim, vocês me convidam pra uma jogatina, eu vou lá, jogo, conheço. Aí, beleza, eu vou engatando. Eu acho que o Gloomhaven é o evento, no caso, né? É por isso que a gente comentou sobre... É aquele jogo do dia, é o jogo do dia. É tipo, vamos jogar um Twilight Imperium, vamos jogar um... É o jogo que você vai gastar aquele dia pra jogar. Sim. Mas isso você pode passar o dia inteiro jogando várias campanhas, que é uma parada, e a minha sugestão é fazer disso um encontro semanal. A gente tem um encontro semanal do Gloomhaven, que é o dia tirado pra jogar Gloomhaven. Eu jogo uma aventura de Gloomhaven, uma missão de Gloomhaven toda terça-feira. E, cara, já tô nisso, estamos indo pro 4º mês lá na live. Então, é isso mesmo, estamos indo pro 4º mês. Então, cara, meu irmão, eu não sei se eu fosse bom em matemática, eu te diria quantas sessões a gente já fez.
mas eu vou chutar aqui às 16. Não sei se a conta foi certa, mas estamos indo pra 16ª. Quanto tempo cada uma? Depende da missão. Varia de uma hora, uma hora e meia. Depende da sessão e depende dos players, tá? Porque você tem alguns momentos do jogo que você tem o parálise e análise. Pra quem não sabe, parálise e análise é quando você tem muita opção e você fica em dúvida do que fazer. E você fica computando. Sabe quando o computador fica lendo a parada? É a Nazaré, é o meme da Nazaré. É a Nazaré. É o meme da Nazaré com os números passando. Isso se chama parálise e análise. Tem várias maneiras de você morrer no Gloomhaven. Como em todo jogo difícil, você não morre de uma maneira só. Você pode morrer de diversas formas. Mas uma dessas maneiras é, se você queimar todas as cartas da sua mão, o seu personagem fica exaurido. E aí você tá fora da partida. Se todos os personagens exaurirem, você tá fora da partida. Você perde a missão. Então, tipo, você não pode sair queimando carta à vontade, tá ligado? Você tem que pensar. Só que os melhores poderes, você tem que queimar carta. E são os poderes que fazem a diferença. Então você tem que ficar nesse equilíbrio. Tudo nesse jogo é sobre equilíbrio. Eu era um grande crítico estudante de Gloomhaven, assim. Eu achava que era um puro hype. Tô pagando com a minha língua, assim, porque... Mas o digital. O digital, sim. Isso faz muita diferença. Isso faz uma diferença grande. Muita diferença. Porque o tempo de setup, o tamanho do jogo, né? O tamanho do setup dele... O setup dele realmente vai demorar um tempo. Então pode ser que isso... tipo, acho que o tempo de setup dele, eu acho que só perde pra um Mansion of Madness. Tá, Cara, eu tô agora comprando insert pra organizador, né? Aqueles insert de organização de jogo. Meu aniversário passou agora e eu ganhei pra caralho. Porra de insert. Ganhei os 3. Verdade, parabéns. Você faz do ladinho da minha mãe, verdade. Cara, obrigado, cara. Mas, bicho, e eu tô nesse novo amor. Porque, cara, tem jogos que eu jogo com mais frequência. Eu sou um amante, realmente, do Ameritrash, né? Dos jogos temáticos pra galera que quer mudar o nome. Gosto bastante de Ameritrash, adoro. Eu gosto dessa temática, eu gosto dessa estratégia, eu gosto de jogo de estratégia com personagens, sabe? Botar o bonequinho aqui, vem pra lá. Adoro essa parada, adoro Wargame e tal. E, cara, tem jogos que eu realmente jogo com muita frequência. Porque, assim, eu ensino as crianças a jogarem aqui, a gente até muda algumas regras, e eu, às vezes, deixo de jogar aqui em casa pelo setup. Tanto pra montar quanto pra desmontar. E quando eu descobri os inserts, fica o jabá pra bucaneiros aí, excelente insert. A hora que fizerem organizadores de plástico, insert de plástico, ou aquele de EVA, que nem lá nos Estados Unidos, que eu acho que é EVA, porque o da Bucaneiros é maravilhoso, só que realmente diminui muito o tempo de organização e tal, mas o problema é o peso, né, que fica mais pesado, consideravelmente mais pesado. Imagina um Gloomhaven cheio de insert de MDF. Mas, a gente usa pro Twilight Imperium, a gente comprou aqueles que são, geralmente que guarda, as pessoas fazem pra guardar coisinha de arte, de taxinha. Ah, tá. As caixinhas de plástico, sei, né? Aqueles de plástico. Cara, ó, tô ligado nisso. Eu sei o peso realmente fica absurdo. Eu precisei reforçar a estante aqui, né? Eu tinha lá a parada de plástico, eu precisei botar nas estantes do armário, porque aqui eu guardo o armário, eu guardo o jogo no armário, porque a Brasília é seco, então não vai mofar. Então eu botei, em vez de botar aqueles negocinhos de plástico pra segurar a estante, eu tive que botar uns de metal mesmo, preso na madeira, furando parede, pra poder segurar, porque realmente o peso aumenta mesmo. Porém, eu testei pela primeira vez um modelo novo, cara, que a galera da Meeple Maiden me mandou pro Dungeon of the Mad Mage, que eu poderia ter falado em português, não sei porque eu falei, a masmorra do Mago Louco. E o grande lance é, eles são mais leves. É tipo um MDF mais... Eu não sei se é um MDF, mas é uma madeirinha mais fina. E, puta, eu fiquei preocupado. Falei, pô, vai ser mais fino, vai quebrar fácil. Cara, a priori não. Ela tem parece ter a mesma resistência do MDF tradicional, né? Daquela madeirinha mais tradicional. Que a Meeple Maiden tem também, o pessoal do Bucaneiros tem também. Mas ele é bem mais leve. Bem mais leve. O meu Mansion of the Mad... O meu masmorra do Mago Louco, desculpa se eu tô falando inglês, ele ficou pesado sim, não tem como não ficar, mas não ficou tão pesado quanto eu acho que ficaria com o mais tradicional. Então é uma opção, saca? Que tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta sim. Se você puser organizador em todos os seus jogos, o peso da sua coleção vai duplicar se der mole. A gente jogava direto do Zombicide, né? Sim. Todas as versões, com todas as miniaturas, daquela porra toda. A gente chegou até a fazer um mapa de 16... Nossa! Pra 16 jogadores. Parada, tipo, maneiro. Juntava 3 mapas diferentes, aí botava... A gente fez isso pra algum evento aqui no Rio que a gente fez. Aí era uma galera de um lado do mapa, uma outra galera do outro lado do mapa e uma galera no meio do mapa. Aí a galera dos centros do mapa. Mas você aumentava a quantidade de jogador também? Aumentava pra 16 jogadores. Nossa! Botava tudo. Senhora. Então você tinha a galera de um lado do mapa, tinha os objetivos que era chegar no meio, onde tava o helicóptero. Sim. E a galera do meio tinha que proteger o helicóptero e encontrar combustível pra ir embora. Ah, vocês não criaram uma campanha específica pra parar. Nossa, criamos uma maneiro. campanha pra grupos rivais, pra rivalidade, porque só cabiam... a gente só botou que só podiam sair 6 pessoas no helicóptero.
Caraca, vocês puseram um PVP na parada. Isso me lembra um jogo de zumbis, foi um dos primeiros jogos de zumbis que eu peguei, chamado Zombies, que era um jogo de zumbi também, um jogo de caixinha pequenininho, ele é baratinho lá fora, mas ele vem na caixinha e é mais ou menos isso. Somos sobreviventes da parada e a gente tem que ir até o helicóptero. E ele é semi-cooperativo por causa disso. Só uma pessoa consegue pegar o helicóptero e ir embora. Só tem uma vaga no helicóptero. Então você vai, meio que todo mundo se ajudando, porque não tem muito como você enfrentar uns zumbis sozinhos. Só que quando chega no helicóptero, maluco, pega pra capar. Pega pra capar. Sabe qual é? E é maneiro porque ele também é uma penca de zumbis, cara. Tem um camarada meu, já até falei aqui no programa, que ele foi pra Flórida, pra algum lugar, e aí trouxe de presente, sabia que eu tava jogando, tava amarradão, e ele trouxe de presente uma caixa, né, com 200 zumbis fosforescentes. Caralho. Foda. Cara, é muito maneiro. Era 200 ou 100, perdão, não sei exatamente. Tem até hoje. E aí ele brigava no escuro, só que no escuro não dava pra ver porra nenhuma, então... Cara, o que eu gostava muito de zumbi, ainda gosto bastante, era o Last Night on Earth. Porra, cara, sim. Até hoje eu não joguei. Porra, eu também não, eu gosto muito dessa temática, porque é muito filme anos 80. Sim. É muito a temática filme anos 80 de terror, fazendinha, cidadezinha pequena. Você joga com sobreviventes, são pra até 6 pessoas. E uma pessoa é o cara, né? 6 pessoas, 4 são sobreviventes e 2 são zumbis. Tá. Controlam os zumbis no mapa. Tá. Ele tem, é porque eu acho que, eu não sei se é Last Night on Earth, tem um outro jogo, cara, que eu acho que a Sherlock lançou, que eu tô esquecendo o nome agora, que é um mapão maneiro de um parque, assim, tipo um Yellowstone, assim, que tem ali a parada de camping, administração, caramba, e você fica meio que Interpol, tem uma pegada de Interpol. Esse é o Last Night on Earth? Não. Esse não é daquele de inverno? Não sei não, agora. Esse é Dead of Winter? Dead of Winter? Não, Dead of Winter ele é outra pegada, ele é um jogo de decisões morais e éticas e tal. Você tem objetivos de mapa diferentes. Aí você tem um objetivo que é achar o combustível, a chave do caminhão pra poder fugir da cidade. Sim. O outro cenário é matar, sei lá, quantos zumbis, né? E aí você tem o tempo do jogo até o amanhecer. Tipo, você maneiro. tem que fazer a missão até acabar o dia, acabar a noite, né? Porra, eu acho legal, cara. E o Last Night vem da parada, você chama o Last Night on Earth, é uma carta que os zumbis podem jogar contra os heróis. Eita, nós. Que é, se tiver 2 personagens no mesmo quadrado do mapa, o zumbi pode jogar esse Last Night on Earth, e aí os 2 perdem a ação, porque eles estão ali tendo experiências carnais na sua última noite na Terra. Perfeito. Como um bom filme B de terror. Muito bom. Cara, essa dinâmica é muito legal. Tem um jogo bacaninha que vale citar sobre essa temática, da galera da Geeks and Orcs, cara, do Renato Simões, que é muito divertido, bem simples, assim, não espere um jogo grande, nada, chamado Por Favor, Não Cortem a Minha Cabeça. Ele é um jogo de carta, cara, com dedução ali. É um jogo onde você tem que fugir do assassino. Então você vai descendo cartas, dando uma progressão. Primeiro eu tava em tal lugar, depois em tal lugar, depois em tal lugar. Se por acaso o assassino conseguir masterizar, adivinhar a parada, você acaba sendo pego e eles cortam sua cabeça. Você vai tomando dano, na real, né? Cara, um jogo muito simples, mas muito divertido. Ele é ilustrado pelo Vitor Cafage, cara, que fez Valente. Fez Laços. Por isso que o Valente é da Geek and Orcs também, né? Exato. Por coincidência, eu comprei um jogo da Geek and Orcs agora, esse fim de semana. Comprei o Homem Batata, que era um jogo que eu tava querendo ter. Eu não conhecia, assim, eu sabia da existência da Geek and Orcs, mas nunca tinha jogado nenhum dos jogos, inclusive piratas. Aliás, você tinha falado do Tiny. Chegou o Tiny Dinosaur e o Tiny Zombies. Que maneiro, cara. Eu vou jogar, não sei se eu vou jogar agora, mas conforme for que você falou que tinha ficado pilhado... Eu gosto muito da série Tiny, né? Eu tenho um jogo da Tiny, que é o Tiny Epic... Galaxy? Tiny Epic Galaxy, que eu gostei pra caramba do Tiny Epic Galaxy. Você até falou sobre ele recentemente, né, Studio? Você comentou, Tem uns outros Pockets, mas não são da série Tiny, são Tiny-like, né? E não tenho mais nenhum. Eu só joguei. Igualzinho a você, mesmo caso aqui. O que eu acho curioso é que eles conseguiram pegar jogos que já existem e fizeram a versão Tiny. O Tiny Dinosaur deu pra ver que é o Ilha dos Dinossauros Pocket. O Tiny Zombies, a ideia é ser meio o Zombicide Pocket. Ele é um dungeon crawler, né? Ele é um dungeon crawler pequenininho. Esse é o que tá mais me seduzindo nesse jogo, cara. Ele tá me seduzindo muito. Vai levar pra qualquer lugar. Tem um jogo que vocês falaram, porra, um negócio imenso, gigantesco, Ameritrash, que é o Gloomhaven. Aí vocês falaram de um nacional maravilhoso, que é o Comic Hunters. Eu vou trazer pra realidade dos euros aqui um jogo que é um classicão, que eu também, assim como o Didi, tive a oportunidade
possibilidade de comprar muito mais barato, mas não comprei. E assim como Voltor, eu tive a primeira vez que gastar uma grana que eu jamais imaginei que eu fosse ser capaz de gastar num jogo de tabuleiro. Estou falando de Food Chain Magnate. Food Chain? Caraca, cara. Isso é um clássico. Isso é um jogão que a galera... Nunca joguei, nunca vi esse jogo ao vivo, mas eu já... Peraí, vou te mostrar. Inveja agora pra quem tá ouvindo, que não vai ver. A arte é bem maneira, ele é pesado, ele tá com o set da Bucaneiros aqui. Eu comprei usado, tá? Comprei usado. Fiquei bolado, mandei mensagem, dei avaliação neutra pro cara, porque... Porque eu falei assim, poxa vida, o preço que eu paguei, se ele tivesse dito exatamente como é que ia estar, beleza. Mas quando eu fui abrir, ele tava ainda com um cheiro meio de mofo, daí saiu o cheiro. Ele tava com cheiro de mofo, assim, meio de mofo ou naftalina, não sei, enfim. Fiquei meio incomodado, mas é um baita jogaço. Só pra você, eu vou falar aqui quanto eu paguei. Por favor. Vou falar aqui quanto eu paguei, só pra vocês não se sentirem mal. E do lance que vocês falaram, o Voltor falou de pagar 300, 400 reais no quadrinho. Esse jogo foi R$1.000. Eu tive que pagar 1.000 pratas. Né? A gente tava falando do Gloomhaven, eu vendi 8 jogos pra poder comprar esse aqui. Caraca, bicho. É um negócio bizarro. Mas aí, por que ele é tão caro? Não, ele não é. Ele é caro aqui no Brasil. Ele é caro lá fora também. Para os padrões gringos, ele é caro também. Qual é o storytelling por trás dele? E de todos os jogos dessa editora. 2 caras, como se fossem os criadores do Google, é um par de caras. Não sei se é um casal, suponho que seja um par. E eles, saindo da faculdade, começaram a criar jogos. Sempre com mecânicas bem únicas. Inclusive, eles inventaram a mecânica de alocação de trabalhador nesse outro jogo aqui, chamado Bus. Esse foi o jogo que inventou a mecânica de alocação de trabalhador. Olha só. 1999, eu acho, 97. Caraca, agora não lembro de cabeça. É deles. Foda. Jaron Dolmen e Joris Winska. Imagino que seja algo similar a isso. Eles são holandeses. E aí eles montaram a Splotter. Tanto é que as pessoas falam Feld, falam Knizia e tal, mas falam Splotter. Mas quando fala Splotter, tá falando dos dois. E a Splotter, ela é bem... Eu fiquei apaixonado. O primeiro jogo da Splotter que eu joguei foi o Food Chain. E me apaixonei de cara. Caraca, que legal. Aí eu quis pegar todos os que eu consegui pegar, ainda mais porque o Fel, que é designer de jogo e tal, etc., ele é apaixonado também pela Splotter e começou a me botar pilha. E eu falei, cara, e cada jogo da Splotter era mais R$1.000, que eu tinha que vender mais 8 jogos pra poder comprar. Era um negócio de louco. O Food Chain, Studart, tá $200 na Amazon. Então, o preço, quando ele foi lançado, eu acho que foi em 2015, o preço de todos os jogos da Splotter, quando eles são lançados, é de €75, já com o VAT lá com o imposto. Por quê? Porque eles fazem uma tiragem de tipo 300 cópias. É totalmente fora da realidade dos jogos de tabuleiro na Europa, que botam 5.000, 10.000 cópias e tal. Não, eles fazem 300 cópias, meio caseiro, entende? Sim. E aí, já é caro assim. O Food Chain, quando você, tipo, até 2019 e tal, você encontrava por uns $100 e tal, que é caro pra realidade dos jogos, mas aqui pro Brasil não é... Se a gente conseguisse comprar por R$600, tava ok. O problema dentro do preço dos jogos aqui hoje, tava tranquilo, 600. Exato. Só que aí acontece que ele super valoriza. Pela tiragem mais baixa. É raro de encontrar, todo mundo, mesmo você vendendo um usado, ainda assim você consegue um preço bom. Mas, cara, é delicioso. Esse é um jogo que as regras, todos os jogos da Splotter, o manual não tem muita regra, no sentido, são poucas partes, parece um artigo científico, não tem muita ilustração, isso é chato, mas ele é bem direto ao ponto, e uma vez que você entende a regra, é fácil de explicar, porque são, tipo, eu explicaria pra vocês o Food Chain muito facilmente, que é quase um algoritmo, é uma sequência de passos que você tem que fazer. Pô, interessante. Só que dentro de cada um deles tem um mar de possibilidades, que aí entra a estratégia do jogo. Então, por exemplo, você tem o passo que é contratar uma nova... Quer dizer, contratar pessoas, não necessariamente uma. Cara, aí você, na hora de contratar... Foi por isso que eu vendi meu pai para o mercado de... Enfim, eu não tô... Tá tudo organizado aqui, eu não vou fazer isso. Foi por isso que eu comecei a fazer iFood, né? Entregar iFood para poder complementar a renda. Isso aqui, na verdade, que vocês estão vendo é só um cenário tudo um cenário, eu tô na rua. Cara, pensa Assassin's Creed, Batman, Arkham Knight, sabe árvore, Tech Tree? Sabe Tech Tree? Sim. Eu nunca tinha visto
visto isso num jogo ainda mais tão bem implementado. Quando você vai contratar um funcionário ou uma funcionária, você olha a Tech Tree e aí você vê, cara, se eu contratar um gerente de vendas, ele evolui para isso, então é melhor investir nele aqui, porque daqui a algum tempo ele vai... Enfim, porque tem uma das pessoas que é o treinador, então ele pode treinar essa pessoa para evoluir. E aí você bota um chapeiro, por exemplo, para virar hambúrguer, porque esse cara pode virar um grande chefe de cozinha para fazer um monte de hambúrguer. E aí ele tem um negócio que eu nunca tinha visto em nenhum jogo, que é a simetria construída. Porque, beleza, tem muito jogo assimétrico. Root é um jogo assimétrico e tal. O jogo assimétrico, pra quem não sabe o que é, assimétrico é quando as regras são diferentes pra cada personagem, pra cada pessoa que tá jogando. O Root, que ele citou, você pode jogar com os guaxinins que tem um objetivo diferente, né? Ele tem que fazer o objetivo X. Aí se você jogar com os esquilos, por exemplo, não sei nem se tem esquilo, os objetivos do esquilo são outros e os poderes do esquilo são diferentes também. Então, mas no fim do jogo, todo mundo faz ali pra ganhar, todo mundo vai ganhar ou perder, né? Sim. Dilma. Se ganhar ou perder. Sim, mas olha que curioso, o Root, todos os jogos assimétricos que eu tinha jogado, não que tenham sido tantos, mas todos eles, a simetria começava do início do jogo e não mudava até o fim. A simetria era isso, era só assim, ó, você é diferente. É como um RPG, um RPG assimétrico, né, teoricamente, no sentido de que as regras que te norteiam, os poderes que você tem e tal, quer dizer, a regra geral é igual pra todo mundo, mas os poderes que você tem, os dados que você vai rolar e tal, isso é diferente. Isso, teoricamente, é a lógica da simetria. Mas o que é maneiro, eu nunca tinha visto no jogo de tabuleiro, é que por você poder contratar funcionários diferentes dos outros competidores e por ter um sistema de milestones que você desbloqueia poderes diferentes, que é assim, por exemplo, uma milestone é a primeira pessoa a jogar fora a comida do seu restaurante. Ela ganha uma geladeira, e geladeira é foda, porque você pode armazenar até 10 itens entre cada dia. Então você não precisa produzir mais hambúrguer no dia seguinte, você pode investir em produzir pizza, porque você tem uma geladeira para guardar os hambúrgueres do dia anterior. Caramba. Então, você se desbloquear essa milestone, todos os outros não vão poder desbloquear. Então você já começou a se segmentar. Então você corre às vezes para fechar certas milestones, pra ferrar com os amiguinhos e se diferenciar. Então ele é uma simetria construída. Eu achei um negócio genial. Esses caras, é muito doido. É muito doido. Eles têm... Cada jogo deles, eles criam um negócio assim... Olha, eu tava juntando R$1.400 pra comprar Gloomhaven. Agora eu já tenho que aumentar a quantia acumulada. Só vai ter que aumentar R$2.000 aí. Bota R$2.400. Compra o Gloomhaven e o Food Magnet rapidinho. Quando você vier pro Rio, a gente marca nós três aqui pra jogar, porque é um negócio que é maravilhoso. É o momento da guerra do preço. Guerra do preço, porque você tá lá montando a sua... A ideia é, você quer ser um magnata do fast food. Então você tá montando a tua cadeiazinha ali de fast food. Então você começa $10 o hambúrguer. Mas eventualmente, na hora que chega pro consumidor comprar o hambúrguer, ele vai ver assim, pô, peraí, mas quem é que tá vendendo mais barato? Aí vamos supor que todo mundo esteja vendendo a $10. Beleza, mas quem é que tá mais perto de mim? O consumidor pensa nisso tudo. Caraca, que legal. E aí ele vai comprar o hambúrguer de quem tiver mais perto, for mais barato, tiver garçonete, tem esses negócios. Então tudo influencia. E aí no fim das contas ganha quem tiver mais dinheiro, obviamente. Cara, ele é muito próximo do que seria a realidade. Claro, com as devidas... Faz um simulador ali, né? É um simulador. Eu acho que se a gente marcar de jogar esse jogo, cada um tem que pedir de uma cadeia de restaurante diferente. Boa. Pra incorporar a disputa. Pra incorporar a disputa. Girafas. Hoje é Habib. Vou mandar um Habib. Então, já que é pra... Vamos pro Nacional Bob's. Eu peço no Bob's. Vamos no Bob's. Boa. Olha lá, cara, vou te dizer. Eu sei que não dá pra comer o jogo, mas fiquei com água na boca aqui de você falando. Porque me pareceu realmente algo muito sólido, cara, e muito legal ali. Fácil de ver. Me pareceu um jogo fácil, por incrível que pareça. Eu tava olhando. Cara, o pior, ele falando, só me veio na cabeça aquele filme do Michael Keaton, Fome de Poder. Pô, pode crer. Sim, total. Só me deu Fome de Poder na cabeça. Total. Cara, é muito maneiro. Eu recomendo de verdade. Se vocês vierem, assim que acabar a pandemia, ou pelo menos estiverem vacinados, de vindo pro Rio, a gente marca essa jogatina, porque eu só consegui jogar pra 2. Eu quero jogar com mais gente. Pô, sim. Didi, só uma coisa. Me avisa com antecedência, não me avisa na hora, não. 5 minutos antes da parada, eu tô ligado. Ih, cara, estamos aqui pra jogar, tu vem?
também. Vamos torcer. Queridos amigos, obrigado pelo carinho, valeu pela presença de vocês, no jabá de todos os canais, de site, tá tudo na postagem. Queridos ouvintes, se você ficou até aqui, muito obrigado. Um super beijo, não esquece de compartilhar esse podcast, mostre pras pessoas pra elas ouvirem, entre no canal do Estudas, entre nas redes sociais do Carlos Voltor e entre também lá no Board, ouça os outros programas, entre lá no twitch.tv/Braguinha e te espero agora no próximo programa, numa próxima Bate-Jornada. Senhoras e senhores, um beijo pra todos, até a próxima oportunidade, valeu! Dentro do meu cronograma de gravação, tá lá, gravação. Isso tá agendado com o Studart desde a semana passada. Aí tá lá, gravação, Studart Voltor. E desde a palavra, cara, quando deu hoje, eu falei assim, puta, eu avisei ao Voltor que eu queria gravar com ele? Que bosta. Muito bom. Que bosta, muito que bom. bosta. E não que a gente não tenha se falado essa semana. A gente falou pra caraca. Não que a gente não tenha nem gravado essa semana, porque a gente gravou essa semana junto. Gravamos mesmo, cara. Isso se gravou não pode board game, não pode estar muito detalhe, mas gravou. Tá vendo? É, exatamente. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.